Agora, por falar em eleição, você perdeu alguma amizade? Azedou algum relacionamento na família? Aquele almoço de família, aquele churrasquinho acabou em briga? Teve gente que foi embora antes de comer? Temos tantos relatos disso, né, gente? Gente bloqueando pessoa no WhatsApp, gente bloqueando no Facebook. Eu mesmo deixei de seguir assim um punhado de gente. Eu aposto que também deixaram de me seguir também um punhado de gente, né? O Facebook tem uma coisa boa que é assim, colocaram a pessoa em soneca por 30 dias. Eu coloquei gente em 30 dias, renovei para mais 30 e agora estou indo para os 90, né? Vamos ver se passa daqui a pouco, acabando essa eleição, se a gente pode deixar a pessoa lá de novo. Mas eu sei que este assunto de política foi muito tenso. Estava ouvindo um jornalista que já cobre as eleições há muitos anos, desde 1989, ele faz a cobertura, ele disse assim: eu nunca vi uma campanha tão polarizada como esta. Em todas essas eleições, desde 1989, quando o Collor de Mello ganhou, ele nunca viu algo dessa natureza. Eu estava lendo uma reportagem da BBC sobre isso, falando da polarização do Brasil, e achei muito interessante porque eles pegaram relatos, pessoas que estão vivenciando essa tensão nas suas vidas nesse momento. E eu vou citar aqui uns 3 relatos de pessoas que eles mencionam lá. Um se chama Henrique, ele mora em Belfast, na Irlanda do Norte, e ele disse que ele tinha planos de visitar a família em janeiro, ele viria para cá. Mas as discussões que aconteceram ali na rede social, em grupo de WhatsApp, desestimularam e ele mudou de ideia, ele não vai vir visitar a família. Interessante, a pessoa que mora longe, gostaria de estar com a família, mas nesse momento preferiu não. Uma outra pessoa diz assim: eu e meu irmão sempre discutimos por política, mas agora a treta foi muito maior, muito mais agressiva. Ele falou que se eu continuasse assim, ele iria me proibir de ver as minhas sobrinhas, uma de 2 anos e outra de 4 meses. Ela adora essas meninas, mas o irmão vai proibi-la de ver as sobrinhas. Um outro caso diz assim: a minha filha diz que vai passar tanto a ceia de Natal quanto o Ano Novo com a família da mãe, porque ela não está a fim de conviver com fascistas. E o pai é fascista, né? Ou melhor dizendo, o pai vota no outro candidato, né? Aquele você sabe. Preciso fazer propaganda aqui, né? Porque você não votou ainda, eu não quero influenciar seu voto. O pessoal fala muito em voto de cabresto, então Deus me livre em correr nesse tipo de coisa, né? Eu quero falar sobre a humildade como um santo remédio, pensando em tantos conflitos que nós temos, né? Tem uns memes, né? Deixa eu mostrar os memes para vocês, que eu também achei interessante. Esse aqui foi o balanço do primeiro turno: 346 amizades perdidas, 1.332 brigas verbais, 16 inimigos mortais, 48 ex-parentes, 4 juras de morte. Balanço por baixo, né? E eu também achei interessante o certificado de amizade, né? Que as amizades que sobreviverem às eleições de 2018 vão receber o certificado ISO 2018 de qualidade e durabilidade. Espero que você tenha sobrevivido, né? Eu não quero simplificar demais a questão, porque, de fato, essas rixas políticas que se levantaram, elas têm uma complexidade muito grande. Não dá para a gente simplificar e falar: é isso, o problema é esse, o problema é aquele. Não, tem uma complexidade muito grande. Agora, levando em consideração que a existência humana é uma existência de conflitos, não só na política, mas na família, no trabalho, consigo mesmo, né? Então eu queria trazer essa ideia da humildade como sendo um remédio para os nossos conflitos, um santo remédio. E a lógica da minha mensagem é a seguinte: a humildade nos imuniza dos mecanismos que geram conflitos. Essa é a ideia básica que eu quero falar nessa manhã. Nosso texto é um texto de Lucas, capítulo 22, verso 22 até 27, se você quer acompanhar comigo, está no telão. O contexto é aquela última ceia, aquela última refeição de Jesus com seus discípulos, antes que ele vá para a mão dos seus algozes e seja entregue à morte e depois crucificado. Diz assim, no verso 22: e na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles deveria ser o que havia de fazer isso.
E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Até aí. René Girard era um antropólogo, ele faleceu há 4 anos, um antropólogo francês, católico, e um dos teóricos que eu mais admiro sobre a natureza humana. Eu respeito demais as ideias de René Girard. Respeito mais a René Girard do que a muitos teólogos que não entendem nada da natureza humana. Este homem, um antropólogo, um crítico literário, que passou boa parte dos seus 91 anos de vida desenvolvendo uma teoria especificamente sobre a natureza humana e sobre os conflitos, sobre a violência que caracteriza a natureza humana. E ele desenvolveu uma teoria então chamada teoria mimética, ou teoria da imitação. Mimetismo é a arte de imitar, mimético é aquilo que tem relação com a imitação. E ele desenvolveu isso, tinha 35 anos de idade, já faz muito tempo. Mas ele passou o resto da sua vida testando a sua teoria na sociedade, através do estudo de textos antigos, incluindo a Bíblia, usou bastante a Bíblia, através do estudo dos mitos antigos, através do estudo da psicanálise, através da leitura de autores que captaram muito bem a essência da natureza humana, dentre eles Dostoiévski, Shakespeare, Cervantes e tantos outros. E a teoria de Girard não é complexa, apesar de ele ter gastado 60 anos em torno dessa teoria, ela não é complexa. Ela diz o seguinte: os seres humanos imitam uns aos outros em tudo, inclusive no desejo. O resultado é que eles escolhem os mesmos objetos e competem por eles. Portanto, a mesma força imitativa que une as pessoas também as afasta, provocando rivalidade e conflitos. Assim como a imitação de um herói ou de um santo libera as melhores energias que cada um tem dentro de si, assim também o mimetismo reprodutor de violência pode conduzir a uma espiral de rivalidade e vingança, que é extremamente nociva e desencadeia mecanismos de opressão e morte. Basicamente a teoria dele é essa. Eu vou explicar um pouco mais. Décadas depois de ele ter elaborado essa teoria, ter sustentado ela através dos seus escritos, a neurociência descobriu os neurônios espelho. Isso foi final dos anos 80, início dos anos 90. O que são os neurônios espelhos? Estão aqui no pré-córtex, e eles são responsáveis, estão em praticamente todas as espécies, e são responsáveis pela imitação dos atos, dos sons e das expressões. Em teoria, nós só aprendemos a falar, a andar, a comer e a fazer tantas outras coisas na vida, porque os nossos neurônios espelho nos ajudam a imitar o que os nossos pais estão fazendo. Senão nós não aprenderíamos a falar, por exemplo, a andar e a comer, que são coisas essenciais. Mas isso também tem relação com o riso. Você já percebeu que quando alguém começa a rir desenfreadamente, de repente você também se sente propenso a rir, mesmo que você não tenha gostado da piada, ou mesmo que não esteja entendendo do que a pessoa está rindo, você começa a rir? Você já percebeu que quando alguém boceja na sua frente, você também de repente te dá um bocejo, te dá um desejo de, parece que um sono, de repente, repentino, né? Ou o sorriso, né? O neurônio espelho é aquele responsável, quando você sorri para alguém, a pessoa retribui o sorriso. É ele que é responsável, não é um neurônio, são vários, né? Obviamente. Então, o Girard estava falando de uma coisa que a ciência só foi constatar depois: nós imitamos. Nós fomos feitos para imitação, porque ao imitar nós sobrevivemos, ao imitar nós aprendemos, ao imitar nós crescemos. Agora, muito antes de Girard, muito antes da neurociência,
Tiago, por exemplo, autor bíblico, já nos dizia, veja comigo no telão: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O que ele está dizendo é: onde você deseja uma coisa que o outro deseja, ou que o outro tem, ali vai existir confusão e toda espécie de males. E ele aprofunda dizendo no capítulo 4, verso 1 a 2: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Há 2000 anos o autor bíblico está nos dizendo que nós desejamos, imitamos, queremos o que o outro tem ou o que o outro quer. Essa teoria de Girard, amplamente suportada pela Bíblia e por tantos outros escritos, nos ensina que onde houver um objeto de interesse mútuo, ali vai existir conflito. Duas crianças que querem o mesmo brinquedo, já percebeu isso? A criança está brincando com um negócio, aí ela vê o outro, quando ela vai pegar o outro, a outra também vai querer o outro brinquedo. O brinquedo estava largado lá, sozinho, ninguém queria, mas porque um quer agora, outros querem também. Ou dois rapazes que se apaixonam pela mesma moça, o mesmo objeto do desejo criando rivalidade. Ou dois funcionários que o cargo do chefe ficou vago, opa, quem sabe eu posso ascender, eu possa ter uma promoção, e aí eles entram em rivalidade. E dois partidos que querem o poder, gente, obviamente, o objeto do desejo é o poder. Agora é interessante porque essa ideia nos diz que não é preciso existir um objeto de interesse. Simples fato de o outro desejar algo já desperta em mim um desejo também. O seu vizinho falou assim: eu estou pensando em trocar de carro. E o seu carro está bom, você está contente com ele. Aí você entra para dentro de casa, fala para a tua mulher: olha, estou pensando aqui, a gente podia trocar de carro, né? É o desejo do seu vizinho que já despertou em você um desejo. Agora imagina se ele aparecer lá com um carrão novo. Aí o negócio, você entra mais correndo, ele fala: mulher, o carro está ruim, nosso carro está ruim, estou percebendo, o problema, eu vou gastar, se eu for arrumar, eu vou gastar 8, 9 pau nesse carro, não compensa, vamos trocar de uma vez. A agência está fazendo, você dá 2.500 de entrada, paga 100 por mês no primeiro ano, e depois você resolve. O desejo que desperta o desejo. Eu acho interessante porque nesse texto que nós lemos, nesse momento, os discípulos são acometidos por uma crise mimética. Esse é o termo que Girard usa, crise mimética, rivalidade mimética. Neste momento eles são acometidos por essa crise do desejo, da rivalidade, da competição. E é importante a gente destacar aqui, por que isso acontece? É importante destacar o estado de espírito desses homens, nessa altura do campeonato. Porque havia uma expectativa muito grande naquele momento, de que Jesus agora iria tomar o poder da mão dos romanos, iria estabelecer o seu reinado em Israel, e os inimigos seriam todos derrotados. A glória de Israel do passado, dos grandes reis, Davi, Salomão, seria restaurada. E quem vai ocupar os lugares de honra? Quem vai ser primeiro-ministro? Quem vai ser secretário da Casa Civil? Quem é que está comendo aqui essa refeição com o mestre? Somos nós. Interessante que essa percepção equivocada de reino de Deus estava na mente dos discípulos. E havia razões para isso, porque havia uma crescente, no Evangelho de Lucas tem uma crescente, tem uma sequência de eventos, cada vez mais intensa, que dava essa percepção para os discípulos. Capítulo 9, por exemplo, de Lucas, Jesus alimentou 5.000 pessoas de forma sobrenatural. Meu Deus, alguém que pode alimentar tanto pobre dessa maneira, tem que ser o nosso rei, tem que ser o nosso governante. Ainda em capítulo 9, mais no final, Jesus sobe ao monte, e lá ele se transfigura diante dos seus discípulos, 3 ali no caso.
Moisés e Elias, que eram as figuras mais emblemáticas da religião judaica, aparecem naquele momento. Você imagina na cabeça daqueles discípulos: meu Deus do céu, esse aqui agora está sendo avalizado por Moisés e por Elias, e transfigura e faz meu Deus, tem que ser o nosso rei, tem que ser, não pode ser outra pessoa, é ele mesmo. Capítulo 10, Jesus pega 72 discípulos, eles dizem assim: vão de 2 em 2, pelas aldeias, povoados, vocês curem os enfermos, vocês expulsem os demônios, e prega a boa nova do reino de Deus. E eles foram, voltaram maravilhados: Senhor, os demônios se submetem. Agora você imagina numa cultura onde o indivíduo está oprimido e ele associa o opressor com o demônio. Ele associa o opressor romano com o demônio. E ele diz assim: os demônios nos submetem. Quer dizer, se nós estamos tendo autoridade sobre as hostes espirituais do mal, quanto mais sobre esses camaradas que estão aqui nos oprimindo. E o peito vai inflando, gente, a empolgação vai crescendo. Capítulo 19, porque entre capítulo 10 e capítulo 19 não acontece muita coisa, são mais ensinos de Jesus. Capítulo 19, Jesus entra em Jerusalém, montado num burrinho, num jumento, e todo o povo o recebe. Aquela festa, aquela honraria: bendito o que vem em nome do Senhor. E o pessoal olha e fala: gente, o povo agora está reconhecendo, agora nós caímos na boca do povo, nossa campanha agora chegou no povão. É ele mesmo, ele é o rei de Israel. Aí você vai para uma ceia. Jesus chama só os 12, não é para a grande multidão, não é para os 72, é só os 12. E aquela expectativa, gente, que hora que nós vamos tomar o poder, que hora que Jesus vai fazer um negócio aqui que vai derrubar todos os nossos inimigos, que hora que isso vai acontecer, aquela expectativa muito forte no coração deles. Então esta ceia, este momento que nós lemos, ele tem assim um gostinho do agora vai, agora é vira-voto, agora é a hora da virada, agora nós vamos conseguir, agora nós vamos conquistar, o reino de Deus está às portas. E o melhor de tudo, gente, olha aqui, ó, nós estaremos aqui na nata, nós estaremos na elite desse reino, nós estaremos perto do rei, perto do mestre. Nós não sabemos muito bem como é que vai ser esse negócio, porque tudo continua do mesmo jeito, mas nós sabemos que alguma coisa vai acontecer, e quando acontecer, nós estaremos lá. Então aquela expectativa, ainda que equivocada, ainda que mal compreendida, ela gera nos corações um desejo, tem um objeto de interesse ali naquele momento, e o objeto de interesse se chama poder, não é outra coisa senão o poder. É interessante que naquela conversa, Jesus diz assim: um de vós vai me trair, no meio de vós há um traidor. E quando ele fala isso, gera uma discussão, um burburinho, né? Meu Deus, quem será esse traidor? Quem será? Já fica olhando em volta, porque a gente já, quando fala que tem uma peça ruim, a gente já começa a procurar quem é, né, gente? É meio natural isso, né? Começa esse burburinho, só que o objetivo não era identificar traidor. O objetivo é identificar quem não é traidor. Porque quem não for traidor vai estar lá na elite. Quem é traidor não vai. Então eu imagino, né? Vou fazer aqui meu mundo de Bob, igual o pastor Pedro do Borel falou. Eu imagino que a conversa começa assim: vamos tentar identificar quem é o traidor, mas aí rapidamente a conversa muda para identificar quem é o maior entre nós. Quem é aquele que vai estar ao lado do rei quando ele estiver governando? E é uma discussão interessante, porque lá em capítulo 9 já tinha acontecido. Quando Jesus transfigurou e eles desceram, eles começaram a discutir quem era o maior entre eles. Interessante isso, porque quando você se aproxima da fonte de poder, você já começa a achar que você é alguma coisa, e você começa a querer ser melhor do que as outras pessoas ao seu redor.
Então, não interessa saber muito bem quem é o traidor, eu quero saber se eu não sou traidor e quero saber se eu vou ocupar os lugares de autoridade, os lugares de honra. Isso nos ensina uma lição muito grande, irmãos. É que quando a gente começa a procurar culpados, não é porque a gente está interessado em punir os culpados, é porque a gente quer se destacar. É porque eu quero, na verdade, estar acima. Então é bom achar os culpados, achar os inferiores, achar as pessoas ruins, porque aí eu me distancio delas. Eu me coloco numa posição de pessoa boa na história, né? Então eu fico imaginando talvez um diálogo mais ou menos assim. O Natanael disse assim: olha, eu não sou, gente. Vocês se lembram que quando Jesus me chamou, ele falou assim: olha, aqui está um homem em quem não há falsidade. Se não tem falsidade em mim, você acha que eu vou ser traidor, por acaso? E o Filipe disse assim: olha, e você não se esqueça que foi eu que levei você ao mestre. Então eu também não posso ser traidor, não é possível, que eu fiz meu trabalho é sempre apontar o mestre, é sempre levar para o mestre. E o André disse assim: olha, eu também não sou. Também não sou, vocês sabem que eu já era discípulo de João Batista, quando eu me encontrei com Jesus. Eu fui um dos primeiros a seguir os passos do mestre. Então eu não sou, não. Eu já tive uma boa escola lá com João Batista. Cara fiel, você lembra? O cara morreu, cortaram a cabeça dele. Cara fiel, até o final, não trai ninguém, não. Eu sou dessa escola aí. E o Mateus, também chamado Levi, ele diz assim: olha, gente, vocês sabem, eu até fui traidor por um tempo, quando eu era cobrador de impostos dos romanos. Eu traí meu povo, eu confesso que traí meu povo, mas olha, eu abandonei tudo. Quando o mestre me encontrou, abandonei tudo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Eu não sou. E o Tiago, filho de Alfeu, diz assim: bom, se você não é, Levi, você que é meu irmão, eu também não sou. E outra coisa, nossa mãe é colaboradora do mestre, você sabe, ela está aí ajudando em tudo que precisa, nossa mãe está aí. Uma boa criação que nós tivemos. Tudo bem que você foi traidor lá por um tempo, mas nós tivemos uma boa criação. Eu não sou traidor, de forma alguma. E o Simão Zelote, ele disse assim: e eu muito menos. Você sabe que antes de me encontrar com o mestre, eu era da seita dos Zelotes, e lá o pessoal lá o negócio é sério, gente. Lá não tem esse negócio de duas palavras, de dois pesos, não. Lá é fidelidade, é firmeza. Nós não traímos ninguém, não. Vocês sabem muito bem disso. E o Tomé fala assim: bom, gente, tá certo que às vezes eu sou meio cético com as coisas, né? Mas traição não tem, esse defeito não tem, não. Eu posso às vezes duvidar, posso desacreditar, mas traição eu não tenho, não. E o Tiago, ele diz assim: bom, gente, eu, o Pedro, o João, muito menos. Aliás, além de nós não sermos traidores, vocês têm que se lembrar que quem estava lá no monte quando ele transfigurou? Você estava lá, Felipe? Você estava lá, André? Você estava lá, Tomé? Não, não estava. Então, quem estava lá? Eu, Pedro e João. Olha aí, diferencial que nós temos. E o João diz assim: é verdade, Tiago, é verdade. E lembra também que quem estava lá quando ele ressuscitou a filha de Jairo, aquela menina? Quem estava lá? Então, era eu, você e o Pedro que estávamos lá. Então, gente, olha, está ficando evidente aqui que nós temos aqui um grupo seleto. E o Pedro diz assim: calma lá, espera aí, gente, devagar com andor, que o santo é de barro. Para quem foi que ele disse: tu és a pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja? Foi para você? Falou para você, João? Não, não falou. Falou para você, Tiago? Não falou. Falou para quem? Quem? Raimundo? Não. Eu. Falou comigo. E aí quando o pessoal já está assim, meio que concordando, ponderando, falou: é verdade, hein? Parece que Pedro é o cara. Acho que ele aqui é o que vai estar lá, né? Primeiro-ministro de Jesus, é o cara que vai ser conselheiro. E naquele momento eles se lembraram que faltava dois ainda. E aí eles olharam para um canto assim, e lá estavam dois rapazotes, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. E ninguém falou nada. Mas lá dentro, no pensamento, rolava mais ou menos assim: puxa vida, esse Judas Tadeu não cheira e não fede, mas é boa gente.
Eu falo assim porque esse Judas Tadeu, irmão, só aparece o nome dele lá, não fala mais nada desse camarada. Você não sabe de onde veio, para onde foi, o que fazia. Fala, agora esses cariotes, agora está me caindo a ficha aqui, agora estou ligando os pontos. Você lembra quando aquela mulher foi lavar os pés de Jesus com perfume lá? O que o cara falou? Tinha que vender esse perfume e dar para os pobres. Jesus deu uma dura nele lá, você lembra? Estou ligando aqui os pontos. Lucas capítulo 22, verso 3, diz que o diabo tinha entrado em Judas, antes dele ir para essa reunião. E aí o cara falou, e olha que ele chegou aqui meio esquisito mesmo, hein? Está com um olhar estranho. Estou achando que o traidor é ele. Nesse ciclo onde a gente começa por identificar os piores, a gente acha os melhores, e a gente reforça quem são os piores. E aí, gente, Jesus precisa intervir. Jesus precisa entrar e dizer, para, está tudo errado aqui. Está tudo errado. Deixa eu lembrá-los que o reino de Deus tem uma lógica diferenciada. O reino de Deus tem uma lógica invertida. E como tantos outros paradoxos, irmãos, de Jesus, a gente começa a entender que no reino de Deus, aquilo que a gente acha que tem valor, no reino não tem. Aquilo que a gente acha que é pequeno, no reino de Deus é grande. É uma lógica invertida. Não tem nada a ver com aquela discussão para descobrir os bons e os maus. E aí Jesus diz assim, preste atenção, os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Antes, o maior dentre vós seja como o menor, o que governa como aquele que serve. Porque veja bem, quem é maior aqui? São vocês ou sou eu que estou à mesa? Vocês estão me servindo aqui, vocês prepararam esse jantar. Eu sou o mestre, quem é maior aqui? Não é aquele que está à mesa? Sim, mas eu sou como aquele que serve. E você se lembra que naquela mesma ocasião, Jesus lava os pés dos discípulos. Um ato de humildade, um ato de serviço. Importante a gente entender que, quando Jesus diz isso, fala dessa lógica invertida, Ele não está nos ensinando um coitadismo espiritual, um coitadismo emocional. O que Ele está nos dando aqui, gente, é o antídoto para a rivalidade mimética, é o antídoto para a rivalidade da imitação e do desejo, e consequentemente Ele está nos dando uma chave para abrir, ou melhor, uma chave para mudar, para trazer solução para os conflitos humanos. Ele não está falando de serviço, porque tem gente que serve, mas não é humilde, tem muito disso. Ele está falando de humildade que leva ao serviço, humildade que gera tantas outras coisas boas, mas ele está falando de uma atitude que, por sinal, é muito corajosa, irmãos. A humildade é uma atitude muito corajosa. Se a gente fosse definir humildade, seria mais ou menos assim: uma orientação interior, caracterizada pelo senso de autonomia emocional, e liberdade do controle do reflexo competitivo. Humildade é uma definição mais psicanalítica, mas ela tem o seu valor, eu gosto dela, porque a humildade é uma atitude corajosa, proativa, voluntária. Humildade não é você ser manipulável, não é, isso é bobeira mesmo, isso é tontice, né? Humildade não é você ser capacho das pessoas, as pessoas pisam em cima de você, você fala, tá bom, eu sou humilde. Não, isso não é. Viver em função dos interesses de outras pessoas não é viver em função dos interesses dos outros, sempre deixando os seus interesses de lado. Não é humildade. Não é humildade você evitar confronto com as pessoas. Não é humildade você esconder os teus sentimentos. Não é. Humildade é uma coisa muito mais corajosa, muito mais proativa, muito mais voluntária. Como disse C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Você não precisa se depreciar para ser humilde, você não precisa achar um coitadinho, um nada, não. Humildade é você pensar mais nas outras pessoas,
E ele faz coro aqui com o apóstolo Paulo em Filipenses 2:3, quando ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Você busca o interesse dos demais. Você não pensa tanto em si, mas você pensa nas outras pessoas. E em termos práticos, irmãos, para a gente levar algo para casa, ser humilde é você ter a capacidade de manter o seu controle emocional quando você está sendo ameaçado, quando você está numa tensão, quando alguém te ofende. É você ter a humildade de manter a sua postura diante de tudo aquilo. Humildade é você não querer ter a última palavra em tudo, mas é você também se abrir para escutar o que o outro tem para dizer, porque pode ser que aquele indivíduo vai falar 99% de porcaria, mas de repente 1% que ele fala, ele tem razão. E eu preciso considerar isso também. Isso serve muito para casais, né? Porque na briga de casal, os dois querem ter a última palavra. Você fala o A, o cara fala B, o cara fala C, e vai, porque parece que quem vence a guerra é quem fechou a última palavra ali. E aí não escuta nada que o cônjuge diz, não escuta nenhum argumento, não leva em consideração o sentimento, nada disso. Que você não tenha a humildade de dizer: peraí, será que a minha esposa, o que ela está dizendo tem um pouco de razão? Será que o que o meu marido disse pode não ser verdade? Eu preciso considerar isso também? Na rede social a gente vê isso, né, gente? Começa lá uma discussão, estava falando com o Pívora agora há pouco, começa uma discussão e vai. A pessoa sempre quer ter a última palavra. Como na rede social é mais fácil, porque o cara pensa e escreve o que ele quer, a coisa vai longe, não para nunca. Aí entra nas agressões, porque aí acabou as palavras, né? Agora é só agressão, xingamento. E aí vem o bloqueio, por fim. Não tem a humildade de dizer: será que essa pessoa tem razão? Será que eu deveria considerar alguma coisa? Você ser humilde é você não precisar provar o seu valor para as pessoas, mas você viver em função das suas convicções pessoais. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ficar convencendo ninguém, discutindo. Você se lembra daquela charge, né? Às vezes aparece assim uma figurinha, as pessoas mandam para a gente, ou já vi um texto também, que o discípulo chega para o seu mestre, um chinês muito idoso, muito sábio, e ele diz: mestre, qual é o segredo da felicidade? E o mestre para por um minuto e diz: o segredo da felicidade é não discutir com idiotas. E aquele discípulo para, olha do lado, pensa e diz: mestre, eu não concordo com isso. E o mestre diz: você tem razão, gafanhoto. Você está convicto do que você é, você não precisa provar nada para ninguém. Ser humilde é você ouvir a crítica e depois ruminá-la para ver se aquela crítica coopera com a tua vida, se ela traz algum ganho para a sua vida, algum crescimento para a sua vida. Ser humilde é não ter medo de dizer: eu não sei, ou eu errei, ou melhor ainda, me perdoa. A humildade está nesse ponto. Eu fui tomar um café com uma pessoa uns tempos atrás, e aí a pessoa chegou: o que você quer? A pessoa perguntou lá, o garçonete. Ele falou: eu vou tomar um macchiato. Aí o senhor, aí eu fiquei olhando assim para o cardápio. Ele falou: você quer um macchiato também? Ele falou: rapaz, eu nem sei o que é macchiato. Eu falei: se eu te falar que eu sei, eu vou tomar um negócio que eu nem sei o que é. Aí a moça falou: macchiato é um café que a gente coloca uma espuminha do leite por cima, e assim dá uma misturadinha. Eu falei: é tipo um pingado? Eu falei: é mais ou menos. Eu falei: é um pingado gourmetizado? Ela falou: é isso aí. Eu falei: então traz esse macchiato aí. Quer dizer, se você não tem humildade de falar: eu não sei como é que são as coisas, eu não sou obrigado a compreender tudo, eu não sou obrigado a saber de tudo, você passa vergonha. Porque aí o cara pede um troço ruim, você fala: não, eu vou nesse aí também quero um macchiato. Aí toma aquele troço, fala: meu Deus do céu, que não pediu um expresso, né? Você tem que ter humildade, falar: não sei, não conheço. Quantas vezes a gente entrou em rascada porque a gente não teve humildade de falar assim: eu não sei do que você está falando, eu não sei, me explica aí.
Ser humilde é você não ter vergonha de ser tão bom, tão inteligente, tão viajado, tão eloquente, tão bem-sucedido como as demais pessoas. Você é você. O outro é viajado, é rico, é eloquente, fala 5 línguas, é bonito, é bonita. Você é você. E você está feliz com isso. E você não está competindo, e você não está desejando, e você não está criando rivalidade em função daquilo. Enfim, a humildade é você romper esse ciclo de imitação do outro e o desejo, o ciclo do desejo, daquilo que o outro tem, daquilo que o outro quer, para ser você mesmo a serviço do outro. Olha que coisa linda. É quebrar aquele ciclo de repetição, de imitação, de desejo, para estar a serviço do outro, sendo eu mesmo. Porque foi isso que Jesus disse no verso 27. Ele diz assim: quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Sim, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está dizendo: eu continuo sendo eu mesmo, eu sou o mestre, eu sou o Senhor de tudo, isso não muda nada, mas aqui eu estou como quem serve. Eu não preciso ser outra pessoa, eu estou aqui sendo o que eu sou, mas servindo. Eu não tenho problema nenhum em servir, eu não tenho problema nenhum em assumir o lugar do serviçal aqui, eu não tenho problema nenhum em beneficiar vocês com a minha vida. Irmãos, naquela noite, Jesus deu uma palavra muito interessante logo em seguida, nos versos 38 a 30, que nós não lemos. E essa palavra, ela, para nós, é muito importante também. Diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como o Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Eu, quando leio isso aqui, eu falo: meu Deus do céu, é como se meus filhos estivessem brigando por mistura, por comida, por um brinquedo, por qualquer outra coisa. Vamos imaginar que eu tenho 2 filhos brigando, e eles estão competindo entre si, e aí eu chego lá e falo: não, eu vou dar o que vocês querem, o que vocês desejam eu vou dar. Eu fico com essa impressão, quando leio esse texto. O pessoal está discutindo para ver quem é o maior, e Jesus fala assim: olha, eu vou colocar vocês em tronos. Eu faria diferente, né? Olha só, eu diria assim: cala a boca, você vai ter o que eu te der. No final de tudo ainda vai se achar um servo inútil. Mas não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, gente, vocês vão ter um trono sim, vocês vão ter um lugar de honra no meu reino, só que para chegar lá, para sentar nesse trono, para julgar as nações, vocês vão ter que trilhar o meu caminho. Eu estou te dando um reino, sabe qual é? Não é o reino do poder, não é o reino das armas, não é o reino de quem chega e toma força. Eu estou te dando o reino que o Pai me designou. Sabe qual é? É o reino da provação, é o reino do sofrimento, é o reino onde você tem que ser humilde para sobreviver nele, porque é assim que eu tenho me portado. É o reino que deriva das provações que eu experimento, e vocês estão experimentando comigo. Jesus não nega isso, ele diz: vocês estão passando essa tribulação junto comigo. Então vocês vão se assentar nesse trono. Agora, neste reino construído sobre a humildade, sobre o amor, sobre a justiça, vocês vão ter um lugar de honra, vocês vão julgar os povos, mas depois de trilhar o meu caminho, depois de passar por aquilo que eu passo e passarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês vão ser autoridade sim, não é autoridade que vocês querem, não é poder que vocês querem, vocês vão ser autoridade, vocês vão ter poder, mas vão ser autoridade em humildade. Vão ser autoridade em humildade. É um poder que deriva da humildade que vocês vão experimentar. Irmãos, o ser humano, ele não é humilde em si mesmo. Nós vimos ali
A teoria mimética que diz ele vai desejar o que o outro quer, o que o outro tem. Não, nós não temos um referencial de humildade. Não tem jeito, nós nascemos com essa inclinação, não está em nós sermos humildes por natureza. Por isso que o caminho de Cristo é o único caminho que leva à humildade, não tem outro caminho. Para você alcançar os lugares altos no reino de Deus, tem que passar por esse caminho que Cristo passou. É ali que a humildade do quilate de Jesus vai ser gerada em nós. Você tem que seguir Jesus não como uma ideia, não como uma religião, mas como um modelo de vida cotidiana, dia a dia, através do poder do Espírito Santo. Não tem outro jeito, irmãos. Eu vejo as pessoas perseguindo um poder que é o poder do mundo, que é o poder do homem, que é a glória do homem, que é a autoridade do homem, que é a autoridade dos reinos dessa terra. E Jesus está dizendo, eu tenho um reino, e lá tem lugares de autoridade, mas são para aqueles que trilham os caminhos dos vales, são para aqueles que trilham os caminhos da humildade. Sim, não tem outro jeito de chegar lá. E se você quer desenvolver a humildade no seu coração, não tem outro caminho a não ser Cristo. Não tem outro meio a não ser o Espírito Santo trabalhando em você. Não tem. Não tem. Imagina como é que seriam os nossos relacionamentos, irmãos, se a gente tivesse humildade de fato. Se a humildade não fosse apenas uma coisa para inglês ver, mas fosse uma atitude do nosso coração. Como seriam os nossos relacionamentos familiares? Você acha que ia ter muita briga lá? Onde tem humildade? Entre os cônjuges, entre os pais e os filhos? Como é que seriam os relacionamentos amorosos? Como é que seriam os relacionamentos profissionais? Como é que seria a nossa rede social, se a gente tivesse humildade? Se ela fosse um ingrediente preponderante no nosso caráter, no nosso comportamento? Quero dizer para vocês que a humildade é transformadora. É um santo remédio para os nossos males, especialmente para os conflitos relacionais. Ela está ao alcance de todos, mas tem um caminho a ser trilhado. É o caminho do Mestre. E eu quero encerrar com as palavras do próprio René Girard, quando ele relata a sua conversão ao cristianismo, por conta do estudo que ele estava fazendo da violência da religião. E ali nas páginas do Novo Testamento, os seus olhos se abriram. E ele diz assim: quando me dei conta da grandeza do cristianismo comparado às demais religiões antigas, eu compreendi que ser cristão é imitar a Cristo e renunciar à imitação de Satanás, o príncipe do mimetismo destrutivo. Satanás sempre imita. E Jesus diz: vocês fazem as obras do seu pai, que é o diabo. Vocês imitam as obras do diabo. Se a gente quer romper esse ciclo, se a gente quer romper esse mecanismo, é o caminho da cruz, é o caminho de Jesus. É o caminho humilde do Mestre, não tem outro caminho. Amém? Vamos orar, fica em pé. Que você possa se colocar diante de Deus em humildade, clamando: Senhor, quebranta o meu coração, transforma a minha mente,